recebermos, né, mais um missionário que fará a divulgação, né, do seu trabalho. E nós vamos convidar o irmão Francisco Amade para vir aqui à frente. O irmão Francisco Amade, aluno ali do Instituto Bíblico Peniel, e ele vai iniciar, né, seu trabalho missionário em Moçambique, ali no continente africano. Então ele fará a sua apresentação, tem feito essa divulgação, né, do seu trabalho, do seu ministério missionário em algumas igrejas aqui da nossa igreja, da nossa cidade. Então o irmão Francisco Amade, fica à vontade, vai apresentar também a sua esposa e a filhinha. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos, aqui em Vitória da Conquista. Nós estamos aqui vai fazer 2 meses, nós chegamos no mês passado, primeiro sábado de maio, e nós estamos aqui com o objetivo de divulgar o trabalho do ministério que Deus nos confiou ali em Moçambique. E hoje é o nosso último dia aqui em Vitória da Conquista. Deus permitindo, amanhã estaremos voltando para Contagem, Minas Gerais, e esperando que dia 30 de julho a gente vá para Manaus, se Deus permitir. Mas tem sido uma boa experiência aqui com os irmãos, aqui em Vitória da Conquista. São irmãos receptivos, nos têm recebido de uma forma maravilhosa, e nós agradecemos por isso. Inclusive aqui, a porta aberta que Deus deu para nós, falamos sobre esse projeto. Então nós queremos agradecer à igreja, o pastor, pelas portas abertas para receber missionários, mostrar o que Deus os confiou para fazer no outro lado do país, na verdade do mundo. Então nós queremos expressar a nossa gratidão. Que Deus abençoe. E a minha esposa não está aqui, ela foi para EBD com a bebê, ela tem 7 meses, mas eu vou poder apresentar, vai poder também ver as fotos. Esse é um projeto missionário que nós temos ali em Moçambique. Moçambique é um país da África, eu creio que não é novidade para os irmãos, creio que tenham recebido pessoas que vêm de Moçambique ou que trabalham lá. Aqui em Vitória da Conquista até a irmã Rubenita e seu esposo Arne também trabalham lá em Moçambique. Então, para a igreja, Moçambique não é um país estranho, né? Então, nós queremos agradecer por isso. Mas, para iniciar a apresentação, vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria e direcionamento. Senhor, nós queremos agradecê-lo por esta manhã que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo seu cuidado, sua provisão, saúde, a vida. Queremos também lembrar dos missionários que nesse momento se encontram no campo. Que Deus os abençoe, dê forças àqueles que estão em meio às perseguições, dê ânimo, coragem para continuarem testemunhando do Senhor. E quanto a nós somos gratos, porque ainda neste país há liberdade da tua palavra ser pregada sem nenhum impedimento. E nós queremos agradecer. Guia-nos nesse momento, dá-nos sabedoria, e que o que eu vou falar seja para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode passar, por favor, o projeto. Esse é o versículo que tem guiado a minha família, para que se conheça na terra o seu caminho, entre todas as nações a tua salvação. É um trecho do Salmo 67:2, e que diz que o objetivo nosso como uma igreja aqui na terra é fazer conhecido o nome do Senhor Jesus em todas as nações. Então, nós atendemos como uma família para viver este propósito que Deus quer fazer neste mundo. Pode passar, por favor. Essa é a minha família, nós somos a família Amade. A pequena, o nome dela é Esther Elizabeth, a minha esposa Cauísa Fernanda e eu, Francisco Amade. Então, essa é a família que Deus me deu aqui no Brasil. Eu vou aqui contar um pouco do meu testemunho. Eu não cresci no lar cristão,
Senhor Jesus com 17 anos. Nesses 17 anos até 0 anos, eu frequentei mesquita. Então, eu vim de uma família islâmica. E hoje meus pais continuam frequentando o islamismo, mas com 17 anos, o Senhor aprove a ele me salvar. A gente é do norte do país. Quando eu falo a gente, meus pais, somos do norte do país, Moçambique. E lá o que predomina muito lá é o islamismo. Tem um catolicismo também. O catolicismo está em primeiro, depois vem o islamismo. Então, meus avós, bisavós, eles eram líderes de mesquita. E meu pai também já foi líder de mesquita. Então, para quem é islâmico, quem é o líder, espera-se que o filho seja o líder e assim sucessivamente. E a esperança era que eu também fosse o líder de mesquita. Mas este não estava no plano de Deus. Graças a Deus por isso. E aconteceu uma coisa na família. Em 2008 a gente mudou para a capital, que fica no sul de Moçambique. Meu pai mudou na esperança de encontrar um trabalho. E de fato ele foi para a capital sozinho, começou a trabalhar e depois chamou toda a família. Quando nós chegamos ali, não tinha mesquita perto de nós. Então, esse tempo de procura por mesquita, eu acabei fazendo amizades, e esses amigos me levaram para a igreja católica. E eu comecei a frequentar a igreja católica. No caminho que dava para a igreja católica, ali tinha uma igreja começando, veio um missionário para o nosso bairro e começou uma igreja ali. Ele veio com um projeto de futebol, muitos projetos. E nisso ele acabou alcançando um dos meus amigos. Um dos meus amigos acabaram se convertendo. E naquele lugar onde começou a igreja, era uma casa abandonada, mas esse missionário que chegou lá, ele começou ali a igreja. Então, eu brincava com meus amigos, e num sábado, depois de muitos anos, num sábado, deu-me vontade de visitar aquela igreja. É uma vontade que hoje não conseguiria explicar como que isso surgiu, de onde surgiu. Porque de mim não saía de mim essa vontade de visitar aquela igreja. Hoje, a explicação apenas se encontra em Deus. Hoje não consigo explicar. Era uma vontade, e eu disse para ele, era num sábado, a gente estava jogando futebol, e eu disse para ele, olha, amanhã vou para a sua igreja. Me fala o horário, que hora que é a sua igreja amanhã? E ele olhou para mim e ele disse, mas você tem a sua igreja, não tem? Você tem, mas eu quero visitar a sua igreja. Então ele disse, amanhã, 9 horas, o culto começa. Se você quiser vir, fica à vontade. Mas também, se não vier, não tem problema. Ele não levava a sério o que eu estava falando, porque por muitas brincadeiras que a gente fazia, então acabou não levando a sério, mas eu estava falando a sério naquela tarde. E no dia seguinte, nós fomos para a igreja, e no culto começou a programação, a igreja cantou, e depois o pastor subiu no púlpito, e ele disse que tinha comprado uma Bíblia. E essa Bíblia, o objetivo era doar para quem não tinha uma Bíblia. E então, o meu amigo apontou para mim, disse que ele não tem a Bíblia. Eu estava lá atrás. Disse, ele é visitante. Então, ele disse, então essa Bíblia é sua, vem pegar. Eu peguei aquela Bíblia, eu nunca tinha pegado uma Bíblia na minha vida. Aquele era o primeiro dia. E então, comecei a ler aquela Bíblia. Por onde eu ia, aquela Bíblia sempre estava comigo. Eu lembro que quando eu fazia ensino médio, havia pessoa que escrevia o versículo bíblico no quadro, e às vezes eu tentava achar na minha Bíblia e não achava, porque não conhecia como ver o livro, o capítulo, o versículo. Mas hoje me lembro, após a minha conversão, eu vejo todos os versículos que ela colocava lá no quadro. E então, isso foi em 2015. Eu fui lendo a Bíblia, e um dia eu li Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, onde fala sobre como acontece a nossa salvação, que é pela graça, é um dom de Deus. E por que esse versículo falou tão forte comigo? Esse versículo, ele
me confrontou porque a este tempo eu trabalhava e eu me sentia estar bem na vida, trabalhava, ia para a igreja, eu fazia a questão de, no domingo, 6 horas, ia para a igreja católica, então depois do trabalho, depois da igreja, eu ia trabalhar, para mim estava cumprido, para mim eu sou bom. Ir para a igreja, já cumpri a minha agenda, então agora eu posso trabalhar. Mas esse versículo veio para me confrontar no coração. E um dia o missionário estava pregando sobre essa passagem, então começou a iluminar para mim. Então, quando 2016, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E comecei a servir a igreja. Depois a minha conversão, entrei nas águas e comecei a servir a igreja. Eu lembro que a minha primeira turma como professor da escola dominical aconteceu da seguinte forma. Lá na igreja, quando você chega na igreja, começa por EBD e depois a igreja se reúne para fazer o culto geral. Como acontece aqui? Um dia eu cheguei na igreja e havia um irmão lá e disse, olha, hoje você vem comigo. Você vai me assistir ou dando aulas. Eu entrei ali naquela turma das crianças. Eu lembro que o irmão, ele depois saiu. Disse, espera aí que eu volto. Aí nisso ele não voltou mais. Eu fiquei com as crianças olhando para mim e eu olhando para elas, sem saber o que fazer. E por ver que o professor estava demorando, começamos a conversar. E nisso, depois o tempo passou. Quando terminamos a EBD, eu perguntei para o irmão, você não voltou, o que aconteceu? Eu disse, a partir de agora, essa é a sua turma, você é o professor da escola dominical. Então foi desse jeito que eu fui apresentado uma turma da escola dominical, mas graças a Deus, depois de algumas semanas, a igreja comprou um curso da APEC e todos os professores da escola dominical puderam fazer esse curso, que dura ali 1 mês. Então foi uma boa ferramenta para a minha vida e para outros professores também. E depois a igreja começou alugou uma casa num bairro novo, começou ali o ponto de pregação para as crianças, ali até 17 anos, e eu fui escolhido para estar na frente daquele trabalho. E mais um irmão. Então, todos os sábados, 15 horas, nós estávamos lá naquele ponto de pregação. Eu lembro que a gente pegava as cadeiras da igreja, mãe, na cabeça, andando aí 20 minutos para chegar naquele ponto de pregação. Aí na volta era festa, porque todas as crianças levavam as cadeiras de volta para a igreja. E nesse trabalho, Deus foi falando comigo sobre a obra missionária. Chegou um tempo que aquele lugar era pouco para mim, e eu queria sair para pregar para outras pessoas. Então eu vi que para fazer isso precisava de um preparo. Então eu tinha que ir para um seminário para me preparar para a obra. Eu expressei o desejo que eu tinha no coração para a minha liderança, chamei a liderança, conversamos. Eu falei para eles que eu queria fazer um seminário onde eu pudesse me preparar para a obra. E a liderança disse que a igreja estava começando e que a igreja não tinha entendimento do que era seminário, então eu tinha que explicar para a igreja o que é um seminário. E eu era a primeira pessoa, desde que a igreja foi plantada, a querer ir para um seminário. Então, para a igreja isso era novo. Então, explicamos para a liderança, para a igreja, porém havia um problema, a igreja não tinha condições financeiras. Então, a igreja disse para a gente orar, se Deus estava chamando para a obra, então ele tinha que mostrar para a igreja como isso ia acontecer, com que recursos, porque até então a igreja tinha aí 5 anos que estava ali começando, não tinha condições financeiras para custear uma despesa de um seminarista. Aí ficamos orando, e aí Deus respondeu a nossa oração no ano 2018. No ano 2018, no final, alguns irmãos apareceram. E um dia eu ouvi uma mensagem no Facebook dizendo: Francisco, nós ouvimos que você quer fazer um seminário e nós estamos aqui para te ajudar. Você não quer ir para o Brasil? Aí quando eu ouvi aquela mensagem, eu fiquei, como assim Brasil? Eu nunca tinha pensado
pensado em sair do país? Agora logo o Brasil? E eu disse não. Eu disse para o pessoal que queria ajudar que, olha, se vocês quiserem ajudar, você pode ajudar eu estando aqui em Moçambique. Então eles disseram, não, nós entendemos que é de Deus que você vai para o Brasil. E aí a gente se deu um tempo para orar, e depois Deus foi confirmando no meu coração que era esse o propósito dele para mim. Então, no ano 2019, eu cheguei aqui no Brasil, ali no Instituto Bíblico Peniel, que é um seminário da Missão Novas Tribos do Brasil, e é ali onde eu também conheci a minha esposa. Eu digo que se eu conhecesse essa parte aí, eu, de primeira teria aceito o convite, mas não sabia. A gente nunca sabe o que Deus preparou para nós, né? Então, a experiência da minha esposa é diferente. Ela, com 12 anos, ela já queria ir para a obra missionária. E a liderança dela disse, olha, você ainda é criança, você tem que estudar e depois vai para o seminário. Ela concluiu os estudos, começou a fazer faculdade, começou a trabalhar numa creche. E a liderança dela não tocou mais no assunto. Então, ela disse que fez um voto com Deus. Ela orou para que Deus, se fosse da vontade dele, se o Senhor ainda a queria na obra, que ele mesmo permitisse que ela perdesse seu emprego. Então, ela entenderia que era aquele momento que tinha que ir para o seminário. E então, ela disse que não levou muito tempo, aí a creche despediu todos os funcionários. Então, ela viu que aquilo era a oração de Deus, era a resposta de Deus à sua oração. E aí ela contou essa experiência para a sua liderança, então a liderança disse, olha, isso que aconteceu, nós não temos que impedir, então vá para o seminário, se Deus está te chamando, vá para o seminário. Então, em 2019, ela também foi para o seminário. A gente era da mesma turma, ali no seminário, ficamos ali por 3 anos estudando, e casamos no final do curso, e depois fomos para Goiás para outro treinamento, e ali nos formamos em 2023, no meio. E hoje estamos com esse projeto para iniciar o trabalho de plantação de igreja lá em Moçambique, se Deus nos permitir. Então, é o que eu vou contar nessa apresentação. Mas, além disso, alguém tem uma pergunta do que eu falei sobre Moçambique? Alguma pergunta queira saber sobre Moçambique? Ou sobre a família? Irmão. Eu gostaria de saber, por gentileza, da reação dos seus pais muçulmanos quando você se converteu. Quando eu me converti, não houve uma rejeição da parte deles. O que eu me lembro foi que meu pai me chamou e disse que eu estava sendo influenciado pelo cristianismo, porque eu estava frequentando os cultos, sempre eu estava lá para qualquer encontro que tivesse na igreja. Então, ele disse que eu estava sendo influenciado. Mas, quando eu decidi para o seminário, eu lembro que nessa época eu estava estagiando, eu tinha feito um curso na área da eletricidade, mas só que um dia, Deus... Aquele dia a gente estava colocando uma iluminação num banheiro novo, e nesse dia fui escolhido para ligar os fios lá em cima do poste. Eu subi lá e comecei a ver aquela paisagem, mas só que eu não estava feliz. Eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar não é aqui. Por que não começar a trabalhar? Nesse tempo que a igreja estava orando, eu estava sendo impaciente. Então, já queria ir logo para o seminário. Então, eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Por que não juntar o dinheiro agora? Eu deixo esse estágio, começo a trabalhar, começo a juntar dinheiro, o ano que vem eu vou para o seminário. E dito feito, naquele dia, foi o meu último dia ali naquele estágio. Então, eu despedi dos meus colegas, eu disse que, olha, amanhã não volto mais, porque agora eu tenho outros planos. Mas só que essa decisão, por muito tempo eu estava pensando, mas estava com medo como que meu pai ia reagir. Mas naquele dia eu tomei coragem de deixar. Eu lembro que contei para minha mãe, mas ela disse, o que você vai falar para seu pai? Já pensou? Eu disse, olha, ainda estou pensando. Mas o dia seguinte, antes de ir para o trabalho, ele entrou no meu quarto e ele disse que eu vi que você tem um
novo sonho agora, me conte esse sonho. Eu disse para ele que, olha, a partir de hoje eu quero fazer um seminário. Eu aguentei muito fazendo algo que eu não queria e tomei coragem de deixar, porque por muito tempo eu estava me esforçando para fazer algo só para agradar, mas eu não me sinto em paz naquele trabalho. Então, enquanto eu não fizer seminário, eu acho que não vou fazer nada. Porque no momento é isso que vai me trazer a paz. Então, eu disse, e você já pensou tudo que eu gastei por você? Já meditou? Quantas coisas gastei para você estudar e agora vai deixar tudo assim? E quanto que esse seminário vai te pagar? Ou senão, o seminário não vai pagar nada. Pelo contrário, eu terei que pagar o seminário. E ele disse, ouça o que eu vou te falar. A partir de hoje, você não é mais meu filho e eu não sou mais seu pai. Se dependesse de mim, você estaria fora de casa. Eu ia te expulsar de casa. Mas porque a sua mãe não vai deixar eu fazer isso, a gente pode conviver juntos, mas ninguém fala com o outro. Essa foi a decisão que ele fez e quando eu saí de Moçambique para cá, a gente não conversava. Mas depois de um semestre no seminário, ele mandou mensagem dizendo que estava com saudades. E então aproveitei essa mensagem para lamentar por ele não entender o que Deus tinha para mim e que ele continuaria meu pai, mesmo que eu não fosse mais o filho dele, ele seria meu pai. Então Deus usou esse momento para nos trazer mais perto e hoje estamos bem um com o outro, graças a Deus. Obrigado pela pergunta. Alguém tem mais uma pergunta? Como você encara, eu tenho duas perguntas, na verdade. Como você encara esses conflitos de ter tido uma base diferente e depois ter conhecido o Evangelho, Jesus Cristo ter te alcançado? E quais são os seus planos futuros também? Como que eu encaro a questão de eu não ter crescido num lar cristão e agora o Evangelho chegando? Às vezes eu fico pensando que a palavra de Deus chegou tarde para mim. Eu queria que o Evangelho chegasse, queria que nascesse num lar cristão. Mas não tem como. Eu vejo que Deus foi compassivo para comigo, para com a minha família. Então eu vejo a graça de Deus nos alcançando. Meus pais não eram cristãos e a minha linhagem não é de cristãos, então eu vejo que Deus mudando a história da família quando ele veio me alcançar. Então eu vejo a graça dele. Não posso viver desejando que eu nascesse num lar cristão se nenhum da família era cristão, nenhuma pessoa da família era cristã. Então eu vejo a graça de Deus. E agora, quais são os planos futuros? Eu vou contar aqui, daqui a pouco. Pode ser? Mais uma última pessoa para fazer uma pergunta e depois nós vamos para o projeto aqui que vou apresentar, para responder a resposta do irmão. Alguém tem mais uma pergunta? Minha irmã, por favor. Isso. Deu para todo mundo ouvir, né? Deu. Eu vou mostrar também aqui na apresentação. Pode passar, por favor? Obrigado. Pode passar? Então, respondendo à pergunta do irmão, qual é o plano futuro daqui para frente, né? O nosso desejo hoje é trabalhar com esse povo, chamado povo Tauara. Pode passar, por favor? Então, esse povo está em torno ali de 170 mil pessoas, mas hoje deve ter mais, isso é apenas uma estatística. Então, é um povo que outra parte está em Moçambique, a outra parte está ali no país vizinho. Hoje ali tem uma missionária que é solteira dos Estados Unidos, a gente tem uma equipe, ela está esperando por nós, ela já está ali faz 4 anos. E o nosso objetivo ali é começar com o aprendizado da língua. Para quem não conhece Moçambique está cheio de idiomas, então cada estado tem o seu idioma. No meu estado mesmo tem ali em torno de 10 idiomas diferentes, é como se fosse inglês e espanhol, totalmente diferente. Então, o aprendizado da língua é crucial para o evangelismo. Então, nós teremos ali aprender a língua e depois começamos ali com as lições bíblicas,
visando plantação de igreja, e no final, nosso desejo é tradução da Bíblia para aquele povo. É um povo sem a presença missionária, sem uma Bíblia no seu próprio idioma. Parece estranho, mas lá em Moçambique tem alguns idiomas que a Bíblia ainda não foi escrita nesse idioma, então precisa de mais tradutores. Esse aí é mais um motivo de oração. Quando orarem a favor da igreja, orem por mais tradutores da Bíblia. Então, eu respondi a resposta do irmão, esse é o nosso futuro, é o nosso plano futuro, trabalhar com esse povo. E se Deus permitir, o ano que vem nós estaremos ali em Moçambique. Pode passar, por favor? Pode passar? Aqui está um pouco da realidade moçambicana. Durante o nosso treinamento, Deus abriu as portas para visitarmos Moçambique. Eu e minha esposa, mais uma missionária. Quando a gente casou, a minha esposa não conhecia meus pais pessoalmente, foi pelos vídeos, pelas fotos, mas em 2023, durante o nosso treinamento missionário, o Senhor abriu as portas para fazermos estágio ali, numa aldeia onde a irmã Rubenita, daqui de Vitória da Conquista, trabalha. Então, nós podemos ficar com eles ali durante um mês. Pode passar, por favor. Em alguns cantos ali de Moçambique, para o norte de Moçambique, ainda é possível achar esse tipo de casa. É uma realidade, onde os missionários também moram. É desse jeito. Pode passar, por favor. E lá também, essa realidade de tirar água num poço aberto, ainda é comum lá. Então, como vê na foto, essa é a foto que nós tiramos quando a gente estava ajudando os missionários. Os missionários e o povo, todos eles dependem desse poço aqui. Então, é uma grande festa quando chove, porque dá para aproveitar a água que cai do telhado. Então, dá para ver, né? Enquanto aqui, quando eu cheguei aqui, eu vi que o povo está gastando água, lembrei-me de algumas regiões de Moçambique aqui, a água é bem escassa. Pode passar, por favor. Pode passar? Respondendo à pergunta da irmã, se tem uma junta missionária, não é uma junta missionária, mas agência missionária, que é a Missão Novas Tribos do Brasil, a qual nós fazemos parte. Não sei se a igreja conhece a Missão Novas Tribos do Brasil. Então, nós fazemos parte dessa agência, a Missão Novas Tribos do Brasil. E essa igreja aqui no Brasil, a Igreja Batista, a Boas Novas, ali em Campinas. E a outra igreja que acabou nos adotando, a igreja de Contagem, onde hoje estamos morando. É uma igreja que nos ajudou quando nós terminamos o seminário. Nós queríamos ficar um tempo no Brasil, mas não tínhamos uma casa. Então a igreja deu a sua casa pastoral, porque o pastor já tinha a casa dele, com algumas condições ali, algumas propostas, que nós ajudássemos ele por 1 ano e meio, eu dando estudos todos os domingos para eles, e uma vez a cada mês, trazendo estudos sobre missões. E nós fizemos isso, ficamos ali 1 ano e meio, desafiando a igreja para a obra missionária, e a minha esposa preparando a equipe de louvor. Então nós fizemos isso, e graças a Deus a igreja está lá com uma equipe de louvor, e uma igreja hoje que entende sobre a questão da obra missionária. Mas quando deu o nosso tempo de começar a divulgação, nós entregamos as nossas atividades, então começamos com as viagens. Mas se amanhã voltarmos, vamos voltar para lá, para a casa pastoral, mas dia 30 de julho vamos sair mais uma vez. Pode passar, por favor. Quando a igreja se lembrar de nós, por favor, orem por esse tempo de divulgação. Por adaptação da nossa filha. Quando nós saímos lá de Contagem, ela tinha 3 meses, hoje ela tem 7 meses, então ela tem completado os meses em lugares diferentes. E nós já estamos projetando que ela vai fazer 1 ano lá em Manaus. Então, às vezes o clima para ela às vezes estranha e não tem sido fácil para ela, mas orem para que Deus nos dê a graça diante disso. Orem para que o Senhor nos dê a sabedoria de continuarmos obedecendo a palavra dele. E também quero deixar aqui uma oração especial, é a favor da minha cidadania brasileira. Nós estamos esperando esse documento para a gente viajar para Moçambique, porque sem esse documento, com o documento que eu tenho hoje, que é um visto permanente, o governo diz que quando eu saio do Brasil, tem que voltar a cada 2 anos. Então, cada 2 anos, toda a família tem que voltar. E não é fácil, uma passagem daqui para lá dá 10 mil cada pessoa. Então, imagina, cada 2 anos tem que ter 30 mil no bolso para voltar. Ou então, usa cartão de crédito.
ou então faz uma campanha para os irmãos arrecadar recursos. Então, para nós, essa cidadania vai nos ajudar muito, porque podemos voltar para o Brasil o tempo que a gente quiser. Não vai ser obrigatório. Orem a favor disso, por favor. Era para sair esse primeiro semestre, mas o primeiro semestre desse ano está acabando. E vamos ver o que vai acontecer no segundo semestre. Pode passar, por favor? E esses são nossos contatos. E se a igreja quiser nos adotar, nos incluir na lista dos missionários que têm ajudado, fica à vontade. Esses são nossos contatos, essa é a nossa conta bancária. E pode apoiar do jeito que Deus falar para a igreja. Fique à vontade. Pode passar, por favor? Aí vem um desafio. Vamos juntos? Irmãos, Moçambique precisa de mais missionários. Jovens, adultos, crianças. Se Deus te chamar para ir para a obra, lembre de Moçambique, passa por lá e nos ajude na pregação do Evangelho naquela região. E você pode ir para Moçambique também doando seus recursos e também orando para que Deus envie mais trabalhadores ali em Moçambique. Eu estou muito feliz porque a primeira pessoa que eu conheci daqui de Vitória da Conquista, que trabalha lá, foi a irmã Rubenita. Eu conheci ela em 2016. Ela foi para a nossa igreja e ela me falou sobre o Brasil. E então, ela está lá firme. O lugar que ela trabalha é aquele que eu mostrei, um lugar precário. Imagina alguém que sai da Vitória da Conquista para ir a um lugar como aquele que eu mostrei aqui. Então, não tem outra coisa se não for obediência. Então, oremos por mais trabalhadores, para que Deus envie mais a pessoa daqui de Vitória da Conquista para Moçambique. Deus abençoe. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nesse tempo que nós temos, vamos para Romanos capítulo 10. Diante do que eu falei, alguém tem uma pergunta? Só uma pessoa. Caso tenha uma pergunta, só uma pessoa para fazer uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Não, né? Então vamos seguir a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10. Versículo 10. Diz o seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, o nosso desejo como uma igreja neste mundo é fazer missões, é viver o sonho de Deus. Qual é que é o sonho de Deus? Alguém sabe? O sonho de Deus é ver o mundo todo prostrando-se diante dele. O Senhor Deus confiou essa missão ao seu povo, o povo de Israel. O povo judeu tinha essa missão de atrair todos os povos para o grande Deus, mas o povo falhou a sua missão. E essa missão hoje foi confiada a quem? À igreja. E como que as pessoas se tornam filhos de Deus? Como que as pessoas vêm para Deus? Crendo no seu plano de salvação, em Cristo Jesus. Como o versículo diz, com o coração a pessoa crê. Crê que o que Jesus passou ali na cruz foi por causa dos seus pecados. É mostrar para a pessoa que o Senhor Jesus deu seu Filho para morrer no lugar dele, como resultado dos seus pecados, das suas falhas, porque nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. E na cruz, o Senhor Jesus pagou para nós, pagou por nós essa morte que nós devíamos como pecadores, porque eu e você somos pecadores. Nós somos miseráveis.
pecadores, que mereciam a ira de Deus. Mas porque nós cremos em Cristo Jesus, que o que Ele fez por nós, o que Ele fez na cruz foi por nós, nós nos livramos dessa ira de Deus. Como Paulo fala lá em Atos capítulo 17, quando fala para os atenienses que Deus guardou um dia de julgamento, e todo aquele que crê em Jesus, ele passa desse julgamento. Ele não deve mais nenhum julgamento. Ele está salvo. Não comparecerá, como Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ali, versículo 11. Mais adiante fala sobre o grande trono branco, onde todos os incrédulos aparecerão diante de Deus. E ali abrir-se-ão livros e outros livros, e o livro da vida. Diz que aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida, então será lançado no lago de fogo. Então, para não passar desse julgamento, Paulo diz que a pessoa precisa crer no plano de Deus. O único plano, a única porta aberta para chegar perto de Deus é através do Senhor Jesus. É isso que nós queremos que as pessoas saibam, as pessoas ouçam e se salvem. E ainda no versículo 10 diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O grande desejo nosso é ver as pessoas confessando seus pecados diante de Deus e se salvando da ira vindoura. Esta é a missão da igreja, anunciar a salvação que está em Cristo Jesus. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Essa é a nossa missão como uma igreja. Outra missão, além dessa, nós perdemos o nosso propósito aqui na face da terra. Se a igreja viver para outros propósitos, longe desse propósito, nós nos perdemos. E quando nós nos perdemos, o que nós fazemos? Fazemos tudo que vem pela frente. Esquecemos o principal. O versículo 11 diz que, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Claro, todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado. Não comparecerá no grande trono branco que Apocalipse 20 fala, porque ele está salvo. E a pergunta é, você é daqueles crentes que diz que eles morram e eu já fui salvo? Ou você é daqueles crentes que diz que, olha, a missão é minha, tem que falar para essas pessoas antes que chegue esse grande dia. Que tipo de crente você é? Deixar que o povo lá vá para o inferno, então tem que agir logo. Como você tem pensado? Um crente egoísta ou um crente que vê a responsabilidade de pregar como sua missão? Então aqui está o desafio para nós. Versículo 12 diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor, de todos, rico para com todos que invocam. Paulo diz que na questão da salvação em Cristo Jesus não há acepção de pessoas. Paulo está escrevendo para uma parte judia, de judeus, e judeu pensava o quê? A salvação me pertence. Eu nasci, então já sou salvo. E Paulo diz que não, você está enganado. A única condição para ser salvo é crer em Cristo Jesus. Não importa se você é judeu ou então é gentio. Gentil é toda pessoa que não é judeu. Então todas as pessoas podem chegar perto de Deus pela mesma porta, Jesus. Não tem outra porta. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não importa se é judeu, gentio, não importa se é moçambicano ou brasileiro, não importa se é angolano, se é indígena ou não, todo aquele que confessar Jesus será salvo. Então a salvação
não foi destinada para a igreja aqui. Ela precisa sair daqui, ser anunciada lá fora. É para todos. Não devemos fechar nossas janelas, nossa porta, nosso portão e dizer, crentes, vamos viver só entre nós. Não. O Senhor Deus está dizendo, essa salvação é para todos. Todos precisam saber sobre o que aconteceu na cruz. Lembra quando o Senhor Jesus disse que me convém passar por Samaria? Por quê? Porque os judeus não queriam passar por Samaria de jeito nenhum. E na conversa entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana, a mulher diz que eu sei que o Messias virá. E quando ele vier, nos anunciará essas coisas. E Jesus diz que eu sou. Essa pessoa que você está esperando está aqui na sua frente. E a pergunta é, ela não sabia? Ela não sabia. E outra pergunta é, por que ela não sabia? Porque os judeus ficaram com essa notícia só entre eles. E será que a igreja aqui não está não está guardando essa novidade, essa notícia para só entre nós? Os povos precisam saber sobre essa salvação. Versículo 14 diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? Aí Paulo nos apresenta outro problema. Diz que há um problema. Diz que eles não vão invocar, não vão confessar, não vão seguir. É uma pessoa que eles não creram. Primeiro tem que crer para começar a segui-lo. E o mesmo versículo diz o seguinte, e como crerão naquele de quem não ouviram? Aí outro problema. Não crerão numa pessoa que eles não ouviram. Paulo está dizendo, não há salvação sem ouvir o Evangelho. Ninguém será salvo, a menos que seja pregado o Evangelho. Muitas pessoas confessam Deus, 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 mas não sabem sobre o que aconteceu com o filho. E esses estão perdidos. É o caso de Cornélio, um homem que dava esmola, que era bom, mas Deus disse, olha, você precisa ouvir o Evangelho. Chama Pedro. Ele está lá em Jope. Manda seus soldados. Ele envia e Pedro chega, prega o Evangelho e ele se converte. Viu? Que não tem como se salvar sem a pregação do Evangelho. Primeiro tem que ouvir. Ouvir a mensagem do Evangelho. E ainda no mesmo versículo, Paulo diz, e como ouvirão se não há quem pregue? Aí está outro problema. Paulo está dizendo, irmãos, há um problema. Não tem como ouvir sobre Jesus se não há quem pregue. Há uma história de uma pessoa que se converteu por ter apanhado um folheto evangelístico e leu e se converteu. Mas ali ele ouviu. Ele ouviu. Então Paulo está dizendo que tem que haver um pregador. Se o nosso propósito é que as pessoas ouçam do Evangelho, tem que haver um pregador. A igreja tem que enviar alguém para esses lugares para pregar, para representar a igreja. Por isso, graças a Deus, apesar de o número de missionários estar reduzindo, graças a Deus ainda tem ali 7.000 pessoas que não se dobraram diante desse sistema, que se levantam e dizem, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Mas ainda o número é pouco, irmãos. Cadê os jovens? Eu me lembro de um dia que eu fiz uma pergunta para um professor, lá no seminário. Eu disse, por que os dormitórios lá em cima estão todos fechados? Ele disse, olha, no passado a gente tinha volta de 150 alunos por cada semestre. Mas hoje só tem 30. O número reduziu. Claro que a igreja tem criado seus próprios seminários, mas a igreja tem perdido a visão missionária. Os jovens não têm mais prazer em servir como missionários. Os jovens trabalham para seus próprios interesses. Um dia eu estava tirando a habilitação lá em Contagem, era o dia da prova final, estava aquela muita gente. Então eu ouvi um comentário de um casal de namorados, que estava do meu lado, que dizia, a menina falava para ele, olha só, você já conseguiu a habilitação, você está bem na vida, já tem moto, já tem habilitação, já tem carro, já tem casa.
eu fiquei pensando, será que esse é o nosso propósito nessa terra? Conquistar as coisas como uma igreja? Este não é nosso propósito. Nosso propósito é fazer conhecido o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, há crentes que pensam assim: compro casa, compro um carro, compro isso, estou bem na vida. Está em paz. Irmãos, tem uma missão para fazermos. Paulo está dizendo, não tem como eles ouvirem senão alguém que pregue. Tem que haver alguém que pregue para eles. Então, a igreja precisa reconhecer isso. E Paulo apresenta outro problema. Eu vou terminar no versículo 15. E diz o seguinte, no versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Lembra que Paulo disse que não tem como invocar se não ouvir? Não tem como ouvir se não tiver alguém que pregue. E Paulo diz que tem outro problema. Para ter alguém que pregue, alguém tem que enviar. Quem que deve enviar? Quem que deve enviar a igreja? Quem tem a missão de enviar? A missão de enviar é da igreja, não é? Então Paulo está dizendo, igreja, acorde, envie. Qual foi a última vez que a igreja enviou missionário? Quem foi o último missionário a sair dessa igreja? O último pastor? Faz quantos anos? Ou faz quantas semanas? Ou faz quantos dias? Então precisamos reforçar nesta área de envio. Paulo diz que, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres de boas coisas. Maravilhoso quando as pessoas enviadas voltam para a sua igreja e dão relatório de como Deus tem usado suas vidas lá fora. Irmãos, a obra ainda não acabou. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer porque, mesmo que o número de enviados está reduzindo, graças a Deus, tem alguns ainda obedecendo, levantando para obedecer à grande comissão. E por favor, Senhor, mande mais trabalhadores, pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam desafiados, e meditem no que eles têm feito neste mundo. E olhem para o seu propósito. Por que eles estão aqui? Qual é a finalidade deles estarem aqui? Qual é o objetivo de como uma igreja estar aqui, ou o objetivo de cada crente? Mas o que nós lemos na Bíblia é que a nossa missão aqui é fazer conhecido o seu nome. E Paulo diz que não tem como eles ouvirem se não for enviado uma pessoa, um pregador, um mensageiro. E também não tem como ter alguém que pregue se não for enviado. Então, a igreja tem que enviar. Mas também a igreja não vai enviar pessoas que não querem ser enviados. Então, a responsabilidade de todos nós respondemos um sim à tua palavra e ao seu chamado. Como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, que assim, Senhor, haja pessoas que façam essa oração de Isaías. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão, pelo tempo.